Nós vamos falar agora sobre aposentadoria, gente. Né? Todo mundo sonha em se aposentar, né? E você, já pensou sobre isso? Está prestes a se aposentar? Está com muito tempo prestando serviço? Já chegou a hora do tempo de serviço, mas não chegou a hora em relação à idade? Já tem a idade, mas não tem o tempo de serviço? Trabalha no setor público, trabalha no setor privado? Enfim, no nosso quadro de hoje, Qual é a Dúvida? Nós estamos recebendo o advogado Marcelo Ide, advogado trabalhista e previdenciário. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato através do nosso WhatsApp. A aposentadoria é o nosso tema do Qual é a Dúvida? Doutor Marcelo Ide, um bom dia, senhor. Bom dia a todos. Ok, então. Doutor Marcelo Ide, nós tivemos a chamada reforma da Previdência. Qual foi aquele ano da reforma? 2019. 2019. Eu lembro demais daquela reforma que muita gente dizia, olha, ou a reforma sai ou o Brasil quebra, ou tal. Fizeram a reforma. E enfim, essa reforma, ela tem surtido aquele efeito que foi tão propagado no momento do debate e da aprovação dela, doutor? Para os cofres públicos foi mais econômica. Sim. Para o trabalhador, a imensa maioria vai precisar de mais tempo para poder se aposentar, receber benefícios. Né? Houveram aí 3 situações, Sim. Que é a situação de transição. O marco temporal dessa legislação, foi a entrada dela em vigor aí, foi o 13 de novembro de 2019. E a gente tem 3 situações. A primeira situação é de quem iria se aposentar até o dia anterior, que seria o dia 12 de novembro de 2019. Aí entra numa regra de transição. Quem estaria prestes a se aposentar, né, faltando 2 anos para se aposentar, iniciando o marco temporal ali no dia 13 de novembro de 2019. E a segunda regra é quem estaria prestes a se aposentar após esse período. E aí vão seguir várias regras específicas, como quem fez pelo menos uma contribuição antes do dia 13 e como quem teve a primeira contribuição a partir do dia 13. Essa regra, é importante a gente observar que ela vai ter o pedágio de 50%, que seria o período de contribuição, né, de 50% vai ser aproveitado para quem faltava ali 2 anos para se aposentar na data dessa legislação em vigor. E aí, a cada ano seguinte, para quem já não faltava somente 2 anos, para cada ano vai aumentar o período de 1 ano a mais de necessidade de contribuição. São vários números que às vezes dificulta o ouvinte entender. Então a gente vai poder dar um exemplo mais claro. Pois não. O maior benefício hoje é que não existe uma idade mínima para se aposentar por pontos. Então não tem mais aquela regra que você, quando é por pontos, não existe mais aquela necessidade de você ter uma determinada idade de 60 anos, ou 65 anos, ou 55 anos. Essa idade mínima só vai ser exigida para quem for aposentado por idade. Quem for aposentado por pontos, ele precisa ter uma somatória desses pontos. O que são os pontos? Sim. Cada ponto, ele vai ser ou a idade de vida da pessoa, ou a idade de trabalho da pessoa. O trabalho da pessoa, ele computa como um ponto, e a idade de vida também computa como um ponto. Aí somam-se. Aí eles vão ter que dar pontos mínimos. Por exemplo, todo ano vai mudando até o limite de 105 para homens. Só que em 2024 nós estamos com a pontuação para aposentadoria por pontos em 101 para homens e 91 para mulheres. O homem em 2024, para ele se aposentar por pontos, ele precisa ter 101 pontos. São a somatória de pontos, ou seja, a somatória de anos de idade com contribuição. Por exemplo, tem que dar 101 se for, por exemplo, 36 anos de contribuição e a diferença como idade. E assim também para mulheres. Isso por pontos. Se for por idade, não. Por idade já é diferente. Aí por idade vai ser hoje 60 anos para 62 anos para homem e 57 anos para mulher. Em regra, sempre para mulher vai ser, quando for por idade, sempre vai ser 5 anos a menos, certo? Isso também vai seguir nas aposentadorias que são as aposentadorias especiais. As aposentadorias especiais são aquelas relacionadas a professores ou, em regra, a profissionais que trabalharam a sua jornada em atividades insalubres. Por exemplo, profissionais que trabalharam na área de mineração, né? Dentre outras várias situações, né? No quem trabalhou em áreas insalubres, aí vai ter que fazer um cômputo de média. Por quê? Porque são 3 tipos de atividades insalubres. Do grau baixo, grau médio ou grau alto. Se for no grau alto, ele basta 15 anos de contribuição para se aposentar.
Pode continuar, doutor Marcelo. Se for no grau médio, 20 e no grau baixo já vai ser 25. Então, cada um vai ter uma situação diferente. O trabalhador rural, ele já vai ter, agora em 2025, né, já vai ter uma alteração. Já vai para o que antes era 55 anos, ele já vai passar para 57 anos. Pronto, eu ia até perguntar sobre isso, doutor Marcelo. Existem regras diferentes para o trabalhador rural, a essa aposentadoria rural? O que o trabalhador rural realmente precisa ficar atento caso vá fazer essa solicitação, pretenda fazer essa solicitação de aposentadoria? A exigência ficou mais sólida no caso do trabalhador rural. Juridicamente, a gente denomina o trabalhador rural, no âmbito da Previdência, como segurado especial. Ele é um segurado especial porque ele vai ter direitos previdenciários sem necessitar contribuir com a Previdência, sem necessitar pagar o boleto ali da GPS. Esse segurado especial, que a gente no estado do Piauí conhece, sobretudo aí como trabalhador rural, mas ele tem outros dois tipos, que é o pescador artesanal, também é muito comum nos municípios que tem os sindicatos de pescadores artesanais, como Porto, por exemplo, Luiz Correia, Cajueiro da Praia. E também nós temos aí cerca de 20 mil indígenas no estado do Piauí, que também são segurados especiais, né? Todos eles, atualmente, eles precisam comprovar essa atividade rural. Só que, com a reforma da Previdência, essa atividade rural, ela tem uma rigidez maior de comprovação. Precisa ser comprovado os 15 anos de atividade rural. São diversas formas de comprovação dessa atividade rural, que não são formas objetivas. A lei, ela não estabelece um requisito objetivo para comprovação de atividade rural, né? Então, assim, são requisitos que o analista do INSS vai verificar e, se necessitar ir para o judiciário, o juiz também vai verificar. Eu posso dar exemplos, que é importante demais a gente tratar disso aqui, porque às vezes o trabalhador rural, ele não se atenta a isso, e ele fica lá naquela atividade dele, no meio agrícola, plantando, colhendo, criando, pescando, e ele não cuida em documentação, né? Em reunir documentações que provem a verdade dele de trabalhador rural. Então, empréstimos como trabalhador rural são um meio de prova. Por exemplo, empréstimos do Movera, do Banco do Brasil, empréstimos do BNB como trabalhador rural, o famoso Crédito Amigo, né? Como trabalhador rural. Aí tem os Pronafs, né, da vida, que também são tipos de empréstimos rurais, também ajudam nesse tipo de comprovação. Aqui a gente tem o Badesp, que é o Piauí Fomento, do estado do Piauí, que também é um banco que nos últimos anos vem tendo uma capilaridade muito grande, né, e sobretudo no interior do estado, são elementos de prova. Outras situações que também podem ajudar a provar essa atividade rural são as declarações de cessão de imóvel rural. É muito comum ter contratos de comodato rural, por exemplo, na região do Carnaubais, aqui, e também do Entre Rios, né? Do estado do Piauí, como por exemplo Campo Maior, Alto Longá, tem muita essa situação de palha, né? A colheita de palha de carnaúba, né? O extrativismo de palha de carnaúba. E é comum ter contratos, só que muitas vezes esses contratos são verbais. Geralmente, quando tem um sindicato envolvido, geralmente o sindicato faz esse preenchimento desse tipo de contratação, já é um elemento de prova. Outra situação também, a questão dos comprovantes de vacinação de gado da febre aftosa já é um outro elemento de prova, né? Quando vai receber o milho da Conab, também o cadastro da Conab já é um outro elemento de prova. As declarações que você vai fazer na Justiça Eleitoral, você faz uma autodeclaração de qual é a sua profissão no cartório eleitoral, né? Na Secretaria da Justiça Eleitoral, é um outro elemento de prova. Todos esses elementos de prova, eles são aceitos lá no sistema do meu INSS. E tanto faz se esse trabalhador rural vai buscar a aposentadoria dele diretamente, ligando pelo 135, ou se ele vai fazer pelo aplicativo dele, ou se ele vai na agência, ou se ele vai buscar assistência do Sindicato de Trabalhador Rural, ou se ele vai buscar assistência de um advogado. Sempre vai precisar desse tipo de elemento probatório. É muito comum nas prefeituras municipais do interior ter também as declarações feitas pelos agentes de saúde. Que ele cadastra lá como uma pessoa sendo trabalhador rural, ele verifica aquela situação, porque o agente de saúde, ele vai ver lá naquela imóvel, se aquele morador, ele está tendo cuidado com a dengue, né, com essa situação. Então ele vai realmente naquele imóvel, ele vê se aquilo é um imóvel rural, se está tendo água acumulada ou não, e ele faz todo um cadastro. Então quando ele faz esse cadastro também, já é um outro elemento probatório.
Muitas vezes, infelizmente, a aposentadoria rural ela é negada no âmbito administrativo, diretamente no INSS. E aí a gente também não pode culpar o INSS, porque o próprio trabalhador rural, o pescador artesanal, às vezes ele só tem um cadastro de sindicato, ou às vezes ele não tem essa documentação toda. Quando chega lá na Justiça Federal, é que o magistrado vai poder avaliar aquela situação, né? Muito comum agora na internet estar viralizando vídeos de audiências de trabalhadores rurais, né? Sim. Aí o magistrado começa a fazer perguntas sobre o meio rural e aí às vezes a pessoa não sabe responder, ele já vê que ele não era uma aposentadoria rural. Olha, gente, nós estamos entrevistando o advogado Dr. Marcelo Ide, advogado trabalhista e previdenciário. Se você tem alguma dúvida a respeito da aposentadoria, você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp 86-998410201. Tivemos aí as mudanças, né, na reforma, enfim, tem um momento de transição e enfim. O brasileiro vai se aposentar, tem gente que nem tem nem esperança de se aposentar, né? Por conta desse jogo todo, do tempo de trabalho, dos pontos, da idade. Enfim, realmente é uma situação complicada, mas nós tivemos aí a famosa quebra da Previdência Social. O governo falava tanto dessa reforma, o perfil das pessoas vem mudando a cada ano no Brasil, o brasileiro está vivendo mais, então o governo achou muito pouco. Olha, não adianta, vamos se aposentando com 60 anos, está muito pouco, vamos aumentar essa idade aí. E enfim, agora, doutor Marcelo, eu gostaria de saber se existe algum tipo de aposentadoria alternativa, onde as pessoas poderão apostar também, mesmo paralelo aí, essa aposentadoria que nós já conhecemos, a tradicional. Existe. Existe hoje, sempre existiu a aposentadoria que é conhecida como aposentadoria por invalidez. Essa é uma aposentadoria que muita gente, às vezes, pensa que é um mito, que é distante da realidade, né, e às vezes não procura esse tipo de aposentadoria por invalidez. Não gostaria nem de utilizando essa expressão, é uma expressão popular, que na verdade o CERTA é um benefício por incapacidade permanente. Sim. Né, porque a pessoa não é inválida, né? Exatamente. É para facilitar para o ouvinte. Pronto. Então o que acontece? Essa aposentadoria, ela vai manter todas as médias da contribuição. E não precisa necessariamente a pessoa esperar toda aquela idade para poder se aposentar. Não quer dizer que ela está incapacitada totalmente, uma pessoa acamada para poder solicitar esse benefício. O que vai depender dessa avaliação que é feita pelo perito do INSS ou pelo perito da Justiça Federal é de um compêndio, um conjunto de laudos e atestados e documentações médicas que a pessoa tem. Tem muita gente que tem problema de coluna hoje seríssimo, que não consegue se agachar, que não consegue pegar um peso. Verdade. Pessoa que é caixa de um supermercado, que passa ali 5, 6 anos, toda hora virando só para um lado, para poder passar a mercadoria, ela adquire um problema de coluna necessariamente. Então, ela tem direito a benefícios, tanto relacionado ao auxílio-doença, e no futuro, provavelmente, ela vai precisar de um benefício de incapacidade temporária. Esse é um benefício que ele não reduz o valor que a pessoa recebe. Então, não necessariamente ela vai receber um salário mínimo. Se ela tinha um salário maior do que o salário mínimo, ela vai utilizar essa média dessas contribuições. E outra situação que é importante a gente entender é que, às vezes, pela facilidade de acesso à solicitação de um benefício, o segurado ele tem essa tendência a ir diretamente no aplicativo e pedir esse benefício. Só que não é puxando a sardinha para o nosso lado, do lado do advogado. É realmente orientando a população que é importante, antes de solicitar um benefício, procurar um advogado, porque existe N situações que ela pode se prejudicar ao pedir o benefício sem ela entender. Vou dar 2 situações aqui que são campeãs lá no escritório, que eu vejo que a pessoa se prejudicou em solicitar o benefício administrativamente. É muito comum ter contribuições que são feitas em atraso ou contribuições que são feitas a menor do que o valor. Por exemplo, ou a pessoa contribuía como autônomo e quando ela contribuía, ela pagava atrasado e lá no INSS não foi reconhecido esse pagamento, ele consta como uma pendência, consta que houve a contribuição, ela é pendente e aí ela não é computada no sistema de forma automática. Sim. Isso atrasa o benefício da pessoa, prejudica a qualidade dela de segurado, prejudica a situação dela de carência para algum benefício. E a outra situação também muito comum é quando essa pessoa, por diversas vezes, passou 2, 3 anos, às vezes 4, 5 anos, sem contribuir, e ela tinha um valor muito alto de contribuição, e quando ela voltou a contribuir, ela contribuiu com um valor muito pequeno. E às vezes, uma contribuição só, ela renova aquela qualidade dela de segurado e permitiria ela ter um benefício ou por incapacidade temporária, ou permanente, ou às vezes até uma situação de aposentadoria. Então, por isso é importante ela procurar um profissional
que vai orientar ela nesse planejamento previdenciário, tanto para uma aposentadoria por ponto, ou por idade, ou por alguma doença. Bartolomeu, Sim, 7h42, eu quero aproveitar aqui que o pessoal está participando e tirar algumas dúvidas também. O Alisson mandou mensagem pra gente, pede para ele explicar sobre a aposentadoria pelo LOAS. Tem muita gente que não sabe aí que pode também fazer essa solicitação. Marcelo. Cirúrgica essa pergunta, né? Como profissional, eu preciso só diferenciar as expressões jurídicas, né? Os termos. Aposentadoria pelo LOAS, a gente não pode utilizar esse termo aposentadoria, porque ele é um benefício do INSS, mas ele não é uma aposentadoria. A aposentadoria é para quem contribuiu. E monetariamente, financeiramente, no orçamento do segurado, qual vai ser a grande diferença de uma aposentadoria para um benefício LOAS? O benefício LOAS, que é o benefício de prestação continuada, é um benefício pago pelo INSS, que o fundo é do OGU, ele não vem ali das contribuições, e esse benefício ele é limitado a um salário mínimo, esse é o primeiro impacto, e ele não tem o 13º. Então, é muito importante a gente ver essa situação. Isso é tão importante analisar, porque tem pessoas que, às vezes, pelo tempo que falta para se aposentar, que precisaria contribuir para se aposentar, como já teria 65 anos de idade, às vezes seria melhor solicitar um BPC do que se aposentar, porque a diferença financeira seria o 13º e ela ainda iria ter 8 anos de diferença. Sim. Então, às vezes, precisa analisar isso, o profissional precisa analisar o benefício para a pessoa. A questão do BPC, que é a aposentadoria que ele chama de LOAS, né? Sim. Existe a seguinte situação. Existe ela para o idoso, que é quem vai ter aí 65 anos de idade, preenche os requisitos do CAD único, que é ter uma renda de até 25% do salário mínimo, a renda per capita dentro da família. E aí, essa história de renda per capita dentro da família é uma eternidade para a gente poder explicar, porque existem várias situações. A pessoa pensa que só pode ter um BPC por casa. Não, ela pode ter mais de um BPC dentro de casa. Então, por exemplo, se é o marido e a mulher, o marido pode ter um BPC, a esposa também pode ter um BPC. Por quê? Porque o BPC, assim como o Bolsa Família, eles são valores que você recebe do governo, mas eles não entram no cômputo, no cálculo como renda. Certo? E muita gente pensa que isso entra como renda, né? Então, às vezes, a pessoa não quer declarar o marido como estando no CAD único, e aí isso aí pode gerar um problema na hora de uma avaliação social, enfim, é uma série de situações. Olha, gente, nós estamos entrevistando o advogado Dr. Marcelo Ide, advogado trabalhista e previdenciário. Nosso tema de hoje é aposentadoria. Já estamos partindo para o finalzinho da entrevista, mas se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato conosco, nosso WhatsApp é o 869-9461-11... Repete aí, Neide. 869-9401-0201. Misturei com o meu número. Bartolomeu, aproveitar também, tem outra Deus. dúvida aqui, Sim. doutor Marcelo. Sou enfermeira e trabalho em área insalubre, recebo grau máximo. Como proceder nesse caso e qual a idade de serviço para isso? Marcos Henrique. Bom, Marcos, é o seguinte. Nessa situação, precisa avaliar se você vai passar toda a sua idade trabalhando somente nessa atividade e recebendo o grau máximo de insalubridade. Se for, é justamente aquilo que a gente já tinha tratado, que seriam 15 anos, né? E a idade normal. Aí o que eu queria só fazer um complemento, era em relação à pergunta anterior, porque a gente falou sobre o BPC para idoso, mas também tem o BPC para deficiente, que ele não tem limitação de idade. Então, por exemplo, existe uma criança de 3 anos de idade, 4 anos de idade com autismo, ele pode receber o BPC. Agora, essa criança não vai ser aposentada, ela vai ter um BPC. O BPC, ele, por deficiência, ele não necessariamente ele vai ser eterno, ele vai precisar da famosa revisão da vida toda, porque ele recebe esse benefício por uma condição de necessitar de cuidados especiais. Não é uma incapacidade permanente e irreversível, né? Até porque hoje você vê quem é portador de TEA, que é o famoso autismo. Sim. Ele hoje é uma situação delicada, mas que com um tratamento multifuncional de vários tipos de terapia, pode ser que a pessoa, em muitos casos acontece, passe a ter um controle daquela situação, e você vê hoje várias pessoas que têm um desenvolvimento e aí passa a não necessitar, né? Você vê, por exemplo, pessoas que têm autismo, às vezes passam em concurso, como já teve situação e a pessoa se controlou e tal, e aí, né? Ok.
Doutor, e sobre a aposentadoria privada? Seria o momento, quando é o momento que você já deve pensar também nesse tipo de aposentadoria? A aposentadoria privada, embora tenha também essa denominação de aposentadoria, Sim. Sim. Qual é o nome? a entrevista hoje aqui foi puxada. ela é voltada a um tipo de aplicação financeira. Sim. Por que ela é comumente, né, chamada de aposentadoria? Sim. Porque nesse tipo de aplicação, ele como é uma espécie de contrato de risco, existe a opção de, ao final do pagamento das contribuições, ou ao preenchimento de uma idade, ou ao preenchimento de alguma situação de risco, seja morte, invalidez, etc., o segurado, que não necessariamente é o contribuinte, ele vai poder optar. Por exemplo, pode ser um pensionamento vitalício. Essa aposentadoria privada, que ela tem uma legislação totalmente diferente do regime de previdência, né? Ele vem a ser, sim, algo que é complementar, pontualmente falando. Ele é algo que eu não recomendo que a pessoa deixe de ter o INSS para ter só aposentadoria privada, e eu recomendo que ele tenha os dois. Por quê? Porque, na verdade, eles são fatos geradores diferentes. Geralmente ele é utilizado para empreendedores ou para autônomos, né, que aí eles vão pagar a previdência privada no Instituto de Complemento. O que eu recomendo como critério de diferenciação é que, se você quiser investir um valor maior, que o benefício vai ser superior ao salário mínimo, você invista no âmbito privado, porque o contrato privado, dificilmente ele vai ser modificado, já o contrato público é alterado por leis, como vocês vivem vendo reformas de previdências periódicas. Ok, Neila? Ok, Bartolomeu. Bacana, claro que o gente. espaço também é aberto do Dr. Marcelo se tiver fazer qualquer tipo de recomendação também para o pessoal, né? Se tiver algum tipo de dúvida ainda, se tem como fazer também esse acompanhamento, tempo de contribuição, de Neila? como tá esses pontos aí, Bartolomeu. Só antes aqui, tem uma pergunta do Paulo Roberto, tá pedindo pra gente ainda antes de encerrar. Ele diz o seguinte: bom dia, doutor. Quem tem 2 empregos, um no município e outro no estado, pode se aposentar? Eu tenho 65 anos. É o Paulo Roberto, doutor Marcelo. Paulo Roberto, acredito Entendeu que... aí, né? Entendi. Acredito que o complemento da pergunta dele seria se ele pode se aposentar nos 2 regimes. Isso. Acredito que é isso que ele quis perguntar. Se ele pode se aposentar tanto pelo Estado quanto, por exemplo, pelo INSS. Isso. Pode sim, é perfeitamente isso possível de acontecer. A gente tem vários casos aqui no escritório, desde que ele preencha os requisitos nos 2. E é comum, às vezes, você ter sobra de contribuição em um dos regimes, você transfere parte da contribuição para o outro regime e você consegue se aposentar nos 2 e receber os 2 benefícios. Ok, então. Muito obrigado, doutor Marcelo Ide, advogado trabalhista e previdenciário, pelas informações. Foram informações importantes, é um assunto complexo que interessa a todos nós. Por isso nós convidamos um profissional para exatamente, né, doutor Marcelo tem uma eloquência, uma didática muito boa de explicar. Eu acredito que tenha dirimido muitas dúvidas dos nossos ouvintes. Tá bom então, doutor? Meu Deus do céu. Rapidinho. Bartolomeu, por favor, essa pergunta. No caso, quem tem fraturas e recebe auxílio, qual o tempo para pedir aposentadoria? Nessa situação, a gente vai passar o dia todo falando. Existe um benefício também chamado auxílio acidente, que ele é diferente do auxílio doença e é diferente da aposentadoria. Esse benefício ele é comumente conhecido como auxílio sequelas. O auxílio acidente, diferente da palavra acidente, ele é para quem tem alguma sequela que decorreu de acidente ou de doença. Ele é um benefício vitalício, que ele vai até a pessoa se aposentar, ele integra a sua aposentadoria, e diferente do auxílio-doença, mesmo que a pessoa esteja trabalhando de carteira assinada, ela recebe salário na empresa e recebe a sequela. Para ele se aposentar por esse benefício, o que vai decorrer, na verdade, vai ser a avaliação do perito. Seja o perito do INSS, seja o perito da Justiça Federal. Se ele tem uma incapacidade temporária ou se ele tem uma sequela decorrente dessa incapacidade temporária ou se ele tem uma incapacidade permanente. Muito bem, está tudo explicado. Mais uma vez, muito obrigado ao doutor Marcelo Ide, advogado trabalhista e previdenciário. Doutor Marcelo, muito obrigado mesmo. Tá bom? Volto mais vezes aqui ao Acorda Piauí. Um ótimo dia para o senhor. Disponha, obrigado. Ok. Olha, gente.